Hello! Olá, turma! Tudo em paz? Aqui é Rogério Silva, como vocês sabem, né? E nós estamos aqui nessa trilha falando um pouquinho de front-end, né? O Rogério fala mais sobre back-end, mas aqui a gente está falando de front-end um pouquinho. E hoje a gente vai tomar conhecimento sobre uma ferramenta maravilhosa que surgiu com o CSS, né? Surgiu no CSS depois, para ajudar a gente, né, desenvolvedores, que é o CSS Flex, que ele está diretamente relacionado a essa outra palavra que vocês estão vendo aí, que é responsividade. Certo? Então vamos falar sobre responsividade, o que é, assim, dar uma geral para vocês, para que vocês possam alongar os estudos de vocês. É o seguinte, os sites eram tradicionalmente desenvolvidos para telas, né, horizontais, que é as telas dos computadores, né, dos desktops, né, dos notebooks e dos monitores normais. Entretanto, nós vimos que a diversidade de telas só aumentou nesses últimos anos, nessas últimas décadas, vamos dizer assim. E aí a gente precisou que o nosso site, que os nossos sistemas aparecessem também adequados a essas telas, né? Aparecessem otimizados também para essas telas. Então, uma série de debates e de tecnologias foram surgindo para isso, certo? Daí a gente chegou hoje nesse CSS Flex e também no Grid, que é outro assunto que a gente deve abordar mais para frente em vídeos aqui. Perfeito? Então, responsividade significa que o seu site, o seu sistema, ele vai compreender em qual tela ele está sendo exibido, ou pelo menos numa faixa de resolução, né? Que em linha geral, não sei se é o tamanho da tela, mas é o tamanho em resolução ali de pixels, e ele vai conseguir ser exibido adequadamente, tá bom? Do ponto de vista prático, uma propriedade que a gente deve, por padrão, hoje em dia, todos os sites, eles tranquilamente são mais acessados a partir de dispositivos móveis do que de dispositivos desktop, é ajustar, ou seja, informar a sua página para dar uma olhada na área visível da tela e ajustar o zoom, né? Ajustar a aparência daquela sua tela para aquele dispositivo. Isso é feito de uma forma muito fácil, você nem precisa estudar profundamente como funciona o lance dos pixels reais ou pixels virtuais. E então basta que você inclua essa meta tag aqui no header da sua página, isso já vai acontecer. Em linhas gerais, isso vai dizer qual é a largura que é para ele considerar na sua página, né? Então não vai ser mais uma largura que eu esperava, né, de 800 ou de 900 ou de 1000 e pouco. Não, dá uma olhada como é a largura da página, estabelece ela como sendo a largura da minha página. Então as medidas que tenham unidades de medidas relativas já vão usar essa medida e isso vai ficar muito legal, seu site vai ficar muito bom. Além disso, você vai dar um zoom adequado, que é o zoom 1.0 ali, né, o zoom de 1, que a tela vai aparecer legalzinho, perfeito? Então não precisa fazer muito mais que isso. Então o contexto de Flex, lógico que tem muito mais, se você for aprofundar no lance da responsividade, né? Nós temos os Media Queries, nós temos o próprio Grid, nós temos CSS Flex e nós temos uma série de outras coisas que um desenvolvedor, especificamente front-end, deve aprofundar. Mas isso é o básico para a gente já começar a trabalhar. Essa é a base de onde o Flex também vem. Mas outra coisa que o Flex trouxe para a gente era a dificuldade que a gente tinha de alinhar os elementos para compor o nosso layout, certo? O desenvolvedor front-end, isso virou piada no Twitter, às vezes você quer simplesmente fazer um alinhamento, botar algo à esquerda, à direita, no topo ou no centro, principalmente, e isso dava bastante trabalho, certo? Então funcionava em determinados contextos, um pequeno detalhe, isso já quebrava tudo. Tranquilo? Então, CSS Flex é uma tecnologia CSS, você não precisa instalar nada, certo? Ele já está disponível. Os navegadores já vão saber interpretar CSS Flex. Nada mais é do que um conjunto de propriedades, presta bastante atenção, um conjunto de propriedades que você vai aplicar a um container e há seus itens lá dentro. E ele é dito unidimensional porque no CSS Flex a gente sempre vai estar trabalhando com o conceito ou de row, né, que é uma linha, ou de columns, que são as colunas, certo? Então isso é base para que a gente possa compreender CSS Flex. A compreensão total ou a compreensão intermediária, ela virá apenas com bastante prática, vocês já sabem disso como tudo, né? Então eu não vou nem alongar muito explicações, porque isso vão ser palavras jogadas ao vento, então a gente vai já demonstrar aqui um pouquinho e você vai estender bastante
a sua prática por aí, tudo bem? Mas é necessário que você compreenda que ele é unidimensional, ou seja, ele está cuidando, num determinado momento, apenas de uma linha ou de uma coluna e vai especificar regras para os itens que estão lá dentro. Então, uma linha vai ser um container e os elementos naquela linha serão os itens, certo? Então, container e itens. Perfeito? Ele é útil para que você faça a estrutura geral da página. Então a gente está falando sobre estrutura. Tanto a estrutura geral da página, encabeçalho, áreas centrais, rodapé, menu esquerda, menu direita, coisas desse tipo. E também os pedaços da página propriamente dita. Ou seja, aqui dentro do meu menu lateral, qual é a regra que eu quero? Não. O menu lateral ele até pertenceu a uma linha, mas dentro dele ele vai ser aqui uma coluna onde os itens vão aparecer de cima para baixo. Tranquilo? Então, para a gente ativar, né, para dizer que, olha, essa área aqui da minha página é um container flex, o que eu preciso fazer? Nós temos a propriedade display nos componentes CSS, é uma propriedade antiga, sempre existiu. E os componentes, tradicionalmente, vejam só, tradicionalmente os componentes, os elementos HTML, eles são em bloco ou eles são inline, o que dá também essa ilusão de linhas em colunas, né? Elementos em bloco significa que eles são donos da linha dele. O que significa isso? Por exemplo, a div. A div ela é de bloco. Se você botar 3 divs, vão ficar uma abaixo da outra no sentido de coluna. E o display inline? Os links, por exemplo, os links eles são inline. Se você botar 3 links, eles vão ficar na mesma linha e vão rodando. Beleza, isso é a propriedade display. Então foi incluído essa nova opção que é display flex. Isso torna, presta atenção, isso torna aquele elemento um container, certo? Um container. Os elementos dentro desse container automaticamente tornam-se flex items, ou seja, itens flex. E o container, assim como os seus itens, né, mas as propriedades elas giram em torno das seguintes situações. Qual é o tamanho? Como ele vai crescer? Como ele vai encolher? O alinhamento e a posição. Eles vão ficar lado a lado ou um em cima do outro. Eles vão ficar alinhados ao centro, um acima, o outro abaixo. Então, é sobre isso o contexto de CSS Flex. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. E tem mais coisas. Tá com cara que tá difícil, mas não é tão difícil. Obviamente, tudo tem seu nível, né, como é que eu digo, de expertise, né, que você vai aumentando com o tempo, e isso vai vir com a prática. Preocupe-se em aprender, em compreender os fundamentos. Então, o que você já sabe sobre o Flex, por enquanto? Ele vai cuidar de elementos numa só direção, seja ela uma linha ou uma coluna. Esses elementos eles estão dentro de containers, então tem Flex Container e Flex Item. A questão da direção, né, então, que é o flow, você sabe que se você tiver aqui numa row, esse é o eixo principal, é o eixo horizontal, não é isso? Então, o eixo principal de uma row, que é de uma linha, é o eixo horizontal. Então, o eixo secundário de uma linha é o eixo vertical, mas o principal, por isso que tem aqui no slide, ó, main axis, o eixo principal. E o eixo secundário, que chama aqui de cross axis, como se fosse o eixo perpendicular, é o vertical. Isso é importante você saber, porque nós temos propriedades que vão ditar as regras. Como é que ele vai se comportar no eixo principal, certo? Que é o justify content, o nome dessa propriedade. E como é que ele vai se comportar no eixo perpendicular, ou seja, no eixo secundário, align items, perfeito? Então vejam só aqui o desenho, a gente não precisa se preocupar muito com a teoria, mas com os fundamentos, perfeito? Então flex container, né, essa caixa cinza aqui maior, que tem 2 itens, flex item, aqui esse 1 e esse 2. Então o eixo principal é sempre no eixo da direction. Qual é o meu flex? O meu flex é de linha ou o meu flex é de coluna? Se ele for de coluna, o eixo principal é vertical, porque os itens irão aparecer um abaixo do outro. Tranquilo? Tranquilo, perfeito? E aí a gente já pode ir para a prática aqui e já experimentar aqui essas principais propriedades de Flex. Bom, fica aqui, Rogério. Beleza. Então, o Flex Container, ele tem várias propriedades, mas não são muitas, né? Vocês estão vendo aí, são poucas, acho que estão até todas aí, ou as principais dela, 90%. A primeira delas diz qual é o fluxo que você quer por elemento, depois você quer qual é a regra no eixo principal, qual é a regra no eixo alternativo, né, no eixo perpendicular e outras propriedades aqui. Tudo bem? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso VS Code, deixa eu ver se eu boto o Rogério aqui embaixo.
Fica aí, Rogério, acho que vai ficar bom. Se qualquer coisa a gente tira o Rogério, né? Vou criar aqui uma pasta para a gente criar um código base. Eu poderia já ter um código base aqui, mas como a gente é bebezinho, eu estou optando para a gente começar sempre do zero, né? E assim vocês vão compreendendo coisas que eu sei que ainda não estão completamente fixas em vocês, né? Esse é o primeiro contato da maioria dos alunos aqui com front-end. Perfeito. Vamos aqui, então sempre a gente cria uma página que a gente pode chamar de qualquer nome, mas é bastante comum que a página principal seja chamada de index. E quando eu ponho aqui HTML 2.5, ele já vem com tudo, inclusive com a nossa meta, que você já pode observar aqui, ó, ele já vem com a nossa meta tag, que faz com que o nosso site seja exibido de forma otimizada em qualquer tela. Não completamente otimizado, mas ele já vai dar o zoom adequado, já vai estabelecer largura adequado para aquele site. Isso já é muito legal. Beleza? Vou mudar aqui o type para CSS Flex. E nós vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui um conjunto com 5 caixinhas e a gente vai botar isso dentro de um container. Vamos utilizar apenas divs, né? As divs, vocês vão ver que elas têm um comportamento de bloco, ou seja, elas ficam sendo donas de suas linhas. Vamos lá então. Então eu vou criar aqui uma div. Dentro dessa div eu vou colocar outras 5 divs e elas vão ficar numeradas assim. Eu vou segurar o Alt, o Shift e pressionar a seta direcional para baixo, olha, ele faz isso aqui. 3, 4, 5, né? Perfeito, eu não vou fazer nada aqui, não vou fazer nada. Eu vou direto e pedir para o Live Server, é uma extensão que a gente tem aqui no VS Code, você já viu isso, para abrir aqui o nosso site e ver como ele vai ficar, né? Como ele vai ficar. Vejam só, tá? Professor, não deu certo. Deu certo. Tá aqui, vejam só. Observem isso aqui, ó. Olha o que aconteceu, que vocês não estão vendo, né? Tem tanta informação aqui. Por que eles não ficaram numa linha só? Por que eles não ficaram numa linha só? Porque por padrão, vejam só, por padrão, os elementos do tipo div, ele tem display block, o que significa que ele é dono da linha inteira de onde ele está, certo? Então esse já começava a ser um dos desafios para a gente. Professor, não estou entendendo. Vou botar aqui um outro componente que ele tem display inline, né? Eu vou botar um href aqui, ó. Vou botar A, vou segurar o Shift, não, o Shift e o Alt direcional para baixo e vou botar aqui ABCD, né? A, B, C e D. Ótimo. Olha, vejam só como eles ficaram numa linha só. Então, isso significa display block. Display, a propriedade display com valor block. É o padrão para as divs. E o padrão para o A, né, que é o link, é display inline. A gente deve falar mais sobre isso na prática, porque eu não quero botar tudo isso em slide, porque são tantos pequenos detalhes que não vai ser proveitoso a gente ficar debatendo isso. Mas você já compreende o que é bloco. São os componentes que ocupam uma linha inteira, eles ficam dono da linha. Se você botar um outro componente, ele não vai ficar do lado, ele vai ficar embaixo. Perfeito? Perfeito. Ok, então vou só identificar aqui os danadinhos e a gente já no próximo vídeo já começa a botar como flex. Então aqui eu vou chamar esse cara aqui de container, então ele contém os demais elementos, eu dei um identificador aqui para ele, certo? Aqui eu vou dar um class, vocês lembram do seletor de class, que é quando eu tenho mais de um componente e eu quero agrupar umas propriedades comuns ali, então eu utilizo o seletor de classe, né? Então vou dizer que isso aqui é um flex item, esse é o nome meu, escolhido aqui, né? Então vou dizer que todos são do tipo flex item. E vocês já vão se acostumando, né? Eu sei que vocês são bebezinhos, por isso que eu estou aqui, que é para a gente fazer um trabalho legal. Os IDs e os class, a gente vai marcando os nossos elementos, já pensando lá no CSS, né? Vocês já compreendem isso. Então, por isso que eu já vou marcando aqui, eu vou precisar botar regras específicas para esse elemento, eu dou um identificador para ele. Esse grupo de elementos eles pertencem à mesma categoria. Então eu boto todos eles dentro de uma classe. É assim que a gente vai utilizando, tá? Mas se eu precisar também de uma regra específica para esse primeiro elemento, né? Eu vou até chamar de box 1, eu vou mandar um material para vocês, já até mandei um link para vocês, onde lá tem exemplos muito legais para que vocês possam treinar e vocês vão ver algo nesse estilo lá também. Então pronto, então nesse momento, né, igual vocês já vão se acostumando, olha como fica legal. Então, se eu quiser botar propriedades comuns para esses carinhas, eu posso utilizar o seletor de classe. Se eu quiser botar propriedades específicas, eu vou utilizar o seletor de ID. Tudo bem? A gente está aqui com 12 minutos, 14 minutos.
E no próximo vídeo a gente começa a fazer aqui o CSS da nossa página. Tudo bem? Tá tranquilo? Tá tranquilo, né?